Olá pessoal do meu canal, tudo bem? Estou aqui para contar como foi o meu retorno profissional após a licença maternidade. Então foi um momento bem desafiador, eu posso dizer que realmente eu conheci um outro mundo, um outro mercado de trabalho e que eu realmente decidi voltar. Então foram 3 meses de licença maternidade, mais um de férias e foi uma decisão muito dolorosa, eu lembro com muita dor no coração, deixei meu filho no berçário com 4 meses. E eu lembro que o meu primeiro dia após o retorno de trabalho foi bem difícil, bem doloroso, eu chorei muito, chorei na hora do almoço, chorei na hora de sair, foi bem tenso. Eu lembro até hoje quando eu deixei ele no berçário, entrei dentro do carro, eu fui chorando até o trabalho. Mas eu também tinha muita saudade, né, de rever os amigos, os colegas também professores. E eu tive um acolhimento maravilhoso de todos os meus colegas. A maioria é psicólogo, então eles têm toda uma compreensão, né? Eu tive uma amiga que foi muito legal, muito importante para me acolher, entender as minhas dores. E eu lembro que foram algumas questões que pesaram muito em relação à volta, né? Então, assim, como que eu vou acordar cedo, né? Se eu amamento meu filho 6 vezes por noite. Então, até anotei aqui. Gente, teve dias que eu dormi 2 horas, 3 horas por noite. E quando você vai dar aula, você tem que estar com um raciocínio muito bom, porque você tem que realmente ter uma didática, né? Isto é, um pensamento linear, você tem que passar atividades, você tem que estar bem, você tem que administrar conflitos. Então, são muitas coisas que envolvem. Quem já trabalhou, já atuou nessa área de educação, você tem muitas coisas para trabalhar em conjunto, não é só dar aula, né? Então, realmente, dormindo 2 horas por dia, teve uma aula que eu nunca esqueço, que eu realmente tive uma confusão mental, assim, muito grande, comecei a falar enrolado, de tamanha canseira, né, após a maternidade, então foi bem engraçado. A segunda questão, né, como ter reflexo bom, raciocínio, paciência, então tudo isso, né, gente, paciência mesmo, eu comecei a ficar uma pessoa mal-humorada, ríspida, uma coisa que não fazia parte da minha pessoa, mas porque dormir pouco realmente ocasiona isso, né? E como estar plena, feliz, sendo que eu estava amamentando meu filho, meu peito enchia de leite, então quantas aulas eu passei vergonha, né, vazando leite na minha blusa, alguns alunos riam. No meu horário de almoço eu tinha que almoçar mais rápido para esgotar o leite, não tinha um lugar adequado lá para esgotar o leite, então eu fui uma vez numa sala esgotar leite, eu lembro que bateram na porta porque queriam usar a sala, então foi totalmente constrangedor. Eu tive que esgotar meu leite às vezes no banheiro, então assim, as empresas, elas acolhem bem como eu fui acolhida, mas elas não entendem o que é uma mãe, né? Elas não têm todo um acolhimento, por exemplo, deveria ter uma salinha, né, para fazer o esgotamento de leite. Na onde as pessoas comiam não podia ter isso. Nas outras salas de aula era complicado porque às vezes eles usavam as outras salas. Então foi realmente um constrangimento muito grande em relação a isso. Isso também estava assim me esgotando muito em relação ao retorno, sabe? E a última questão, que realmente foi a mais dolorosa, como que eu vou viver longe do meu filho 8 horas por dia, né? Ver ele só no período da noite. Então eu tava ficando muito triste. Eu lembro que eu tava indo almoçar, sempre muito cabisbaixa. Muitas vezes durante o período do almoço eu chorava muito. Então eu lembro assim que apesar dos meus amigos me acolherem, a coordenadora falar, olha, Melissa, é um período, daqui a um pouco você retoma. Eu tava realmente me esgotando emocionalmente. Aí eu lembro que o que me matou, assim, foi um dia que a escola mandou um vídeo do meu filho tomando leite num copinho descartável. E quando eu vi aquele vídeo, eu comecei a chorar horrores, porque assim, meu filho se adaptou, mamou bem no peito, mas não pegava a mamadeira. E quando eu vi ele tomar aquele copinho de leite, no copinho plástico descartável, eu chorei horrores. E daí aquele esgotamento, aquele choro, sofrimento, dormindo pouco. Teve um dia que eu fui realmente na minha obstetra fazer uma consulta e ela olhou pra mim e falou assim, você tá bem? Quando ela perguntou aquilo, eu não parava de chorar, eu chorava de soluçar. Eu falei, olha, eu não tô dando conta de tudo, da casa, do filho, de retornar ao trabalho, de realmente planejar a aula, pensar no que eu vou fazer, eu não tô conseguindo ter uma aula da forma com que eu fazia, né, da forma qual eu era animada, entusiasmada. Ela falou, mas Melissa, você realmente tá com a energia baixa, seu filho não sai do seu peito,
você está no processo de amamentação, ele chora muito, e realmente, ele mamava 6 vezes por noite, era uma coisa bem tensa, assim, sabe? E daí eu resolvi realmente, a minha obstetra fez uma pergunta bem importante, ela falou assim, você realmente precisa trabalhar por questões financeiras? E eu cheguei à conclusão, cheguei em casa, conversei com meu marido, eu falei assim, você dá conta financeiramente de nós por enquanto? E daí eu tirei ele 1 mês da escolinha. Só que o que eu percebi? Que meu filho se adaptou tão bem na escola que eu resolvi deixar ele, só que só em meio período. Então foi uma adaptação minha dele que foi muito bom, porque daí eu ficava com ele de manhã. Meu filho sempre acordou cedo, então aquele, de manhã é fácil, porque ele dormia. Não, meu filho acordava 5h30, 6 horas da manhã. Então a gente ficava junto, ficava muito tempo no meu peito, nós ficávamos juntinho, todo gostoso. E ali por 1h da tarde eu levava ele para a escolinha, ele ficava até as 5, eu ia buscar. E nesse meio período eu arrumava a casa, limpava as roupinhas, eu dava conta de tudo, fazia as papinhas, porque realmente a alimentação da criança começa a ter que ter esse preparo. Então eu comecei a me dar esse equilíbrio. Aí começou, lógico, gente, meu filho pegou todas as doenças virais e bacterianas da escola. Então isso foi exaustivo levar ele no médico. Eu não sei mensurar, hoje eu não sei contar quantas vezes. Mas meu filho pegou faringite, laringite, pé, mão, boca, pegou conjuntivite, todas que você imaginar meu filho pegou. E a que mais me assustou foi a convulsão febril. Ele teve com 10 meses, depois com 1 ano, depois com 2. E ver seu filho convulsionar não é nada agradável, e a escola também, né, acabou ficando muito preocupada com a situação, porque ele não convulsionava com febre alta. Quem passou já por isso sabe, é com a mudança de temperatura que ocasiona. E daí meu estado emocional piorou, né? Realmente a preocupação é muito grande, tive que colocar ele do lado da cama, porque qualquer infecção ele tinha febre. E a minha preocupação era que ele convulsionasse. Então foi acompanhamento, foi uma fase bem difícil, né? Uma fase de idas no médico, compra de antibiótico, mas assim, faz parte, né? E quando meu filho estava mais ou menos com 2 anos, eu realmente resolvi, eu recebi um convite, né, do meu marido para ajudar na terceirizada. E ali foi bem legal, porque eu iria ajudar apenas na minha área de expertise. A minha área de expertise é uma área de desenvolver pessoas. Então, eu cuido da área desde a entrada de um funcionário até a saída. Então, desde da recrutamento e seleção, da integração, aí eu trabalho mais na parte de desenvolver ele, então, observar o que ele precisa de necessidade, planejar as funções dele, trabalhar com isso. E só que o que acontece? Eu vou contar algumas falhas que ocorreram na minha liderança e também o fato de ser mãe, o quanto isso é prejudicial, e na verdade não falo prejudicial, mas o quanto é difícil levar as duas coisas juntas. Então a primeira questão, né, eu desestabilizava quando meu filho adoecia. Então por mais que ele tivesse 2 anos, meu filho sempre no inverno, sempre, gente, ele pegava... Bom, eu tenho equipamento de inalação em casa, né? Então, toda vez que ele adoecia, eu desestabilizava. Então, aquela semana, ser líder, você tem que ser o exemplo, né? E eu me desestabilizava de uma forma que ficava muito evidente para os funcionários, a qual eu precisava ser firme, demonstrar aquela aparência de vitalidade, de poder, de decisão, e eu realmente não consegui, muitas vezes por essa desestabilidade que eu tinha emocional. Quando eu estava em sala de aula, eu gostava tanto e meus alunos me acolhiam tanto que foi muito diferente. No corporativo, se você faz uma coisa dessa, você sai do ambiente, eles saem falando mal de você. Falam que você é fraca, falam que você é doida. Então, o mercado corporativo é um jogo de xadrez. Ele é muito menos acolhedor do que vários ambientes. Claro que em escola isso também ocorre, já ouvi vários professores falaram, mas não era o caso daquela escola que eu trabalhava. Lá foi muito acolhedor. E na empresa familiar, que você imagina, porque ali, né, é familiar. Não, foi horrível, horrível, horrível. Foi muito horrível, porque foi como se eu fosse realmente fraca aos olhos. E ficou muito visível isso, muito perceptível. A minha questão emocional, ela deixou me vencer. Então, uma dica bem valiosa para quem vai liderar é não deixar demonstrar essas fragilidades.
Mas Melissa, somos humanos, gente. No corporativo muitas vezes não se entende, não querem saber. Se você é a líder deles, eles querem força, garra, determinação, exemplo e força vinda de você. Eu tô lendo o livro e acredito muito no poder também de se tornar vulnerável, mas ali não funciona. Eu tô lendo e vou fazer mais pesquisa, vou fazer mais vídeos sobre isso, mas ser vulnerável na frente dos funcionários, eu percebo que pelo menos ali, naquela instituição, naquele momento, não funciona. Se desestabilizar emocionalmente, não funciona. Você tem que ser forte, não pode falar de casa, de problemas. Isso passa muito mal para o funcionário. E eu, na época, por estar muito fragilizada, eu acabei falando muita coisa de casa, problemas, meu filho, e isso não passou credibilidade. E acredite, eram todas mulheres, mas não passou credibilidade. Isso é uma coisa que ficou na minha cabeça, que quando eu retornar um dia, quem sabe, não poderei fragilizar. Isso é uma questão bem importante. Uma outra questão é instabilidade. Então, realmente, um dia eu estava bem, outro dia não estava. E isso mexe com todo mundo, né? Então, um dia estava bem, outro dia não estava. Isso também advém de muitas questões pessoais. E as pessoas cansam muito, né? Um dia estava motivado, outro dia não estava. Um dia tava... Então, isso cansa. Então, buscar estabilidade, buscar controlar as emoções mesmo, é uma coisa que eu tive muita dificuldade por tudo que estava passando em casa. E isso passa para os funcionários, isso passa a descredibilidade, então eu não consegui lidar, mas acredito que tenha que saber lidar muito com isso, né? E eu tive uma inconsistência na liderança, para variar, eu sempre tenho muito isso, mas quando você tem alguém te contradizendo internamente, é muito difícil que a sua liderança ela vá atuar. Eu não conseguia estar 100% presencialmente, foi inclusive isso que me fez optar naquele momento por estar lá, porque eu poderia ter esse equilíbrio, né, por ser familiar, eu faria uma parte do processo, mas acreditem, mesmo tendo essa possibilidade de horário e coisas, eu realmente não... Olha lá o meu filho aqui, ó. Vem, filho. Acordou, né? Vai lá um pouquinho no sofá que a mamãe já vai lá. Então, mesmo que eu tivesse essa questão de horário, as pessoas achavam ruim eu não estar sempre no escritório, não estar 100% lá. Inclusive, uma das discussões que eu tive no escritório foi assim, você não está aqui 100%, você não conhece do nosso negócio. E daí o que eu fiz? Eu realmente aumentei minha carga horária, indo lá pessoalmente, tudo mais. E estava começando realmente a melhorar a minha liderança quando entrou a pandemia. E eu realmente teve que trabalhar remota. Como já a minha liderança ela não era tão assertiva, teve um dia que eu já não estava aguentando mais, realmente vi que a minha liderança não estava funcionando. Cheguei em casa e me fiz uma pergunta muito poderosa, né? E aqui eu fiz: eu faço a diferença nesse lugar? Me perguntei, né? E a resposta foi muito grande: não, nenhuma, nenhuma, nenhuma. E para os meus alunos, para aquele ambiente das reuniões pedagógicas, para aquela instituição a qual eu estava trabalhando, eu encontrei o meu propósito, é fazer uma diferença imensa. Então, é se perguntar, quando eu falo de profissão, é se perguntar, aonde que eu estou fazendo a diferença? Naquela empresa eu não fiz nenhuma, apesar de ser familiar, de eu ter tentado ter uma liderança efetiva, eu não fiz a diferença. Então, a gente tem que se perguntar muito em relação a isso. Então, essas foram as dicas, eu compartilhei aqui as minhas dificuldades. Se você é mãe, também entendeu a minha dificuldade, comente aqui embaixo, fala um pouquinho da vida de vocês aí para eu também entender esse processo. E eu decidi sair, né, dessa terceirizada e foi um processo bom porque eu realmente não me vi e sabe que eu perguntei para 2 funcionárias de forma esporádica, por que eu devo ficar nessa empresa? Uma me respondeu assim, porque você faz coisas divertidas, faz comunicados que nos alegram. Então assim, a minha importância, o meu papel, ela não foi entendida, né? E para outra, porque você é humilde. Eu gosto de humildade, eu acho que eu vou levar isso para sempre. Mas também não foi com impacto. Então eu percebi que realmente a minha liderança não foi escolhida, ela não foi aceita e realmente não funcionou naquele ambiente, naquele momento, porque muitas coisas estavam acontecendo. E hoje eu trabalho como autônoma, eu sou mentora e educadora profissional e realmente é onde eu me encontro e onde realmente eu atuo de uma melhor forma.
E uma coisa bem importante que eu quero mostrar aqui para vocês é que a mulher, ela se reinventa. Por causa de filho, família, a mulher realmente se reinventa, ela muda o seu espaço, ela faz acontecer e não importa os problemas que ela tem, ela sempre dá um jeito. Isso é muito legal. Um beijo para todos do meu canal, compartilhe, curta e vamos lá. Tchau, tchau!